Levítico, capítulo 13. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: O homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele de sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. O sacerdote, vendo-o, o declarará imundo. Mas se a empola na pele de sua carne for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia, o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga ao seu parecer parou, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E ao 7º dia, o sacerdote o examinará outra vez. E eis que, se a praga se recolheu, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. Apostema é, e lavará as suas vestes, e será limpo. Mas se o apostema na pele se estende grandemente depois que foi mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que se o apostema na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará imundo. Lepra é. Quando o homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. E eis que se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver alguma vivificação da carne viva na inchação, lepra envelhecida é na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará, porque imundo é. E se a lepra florescer de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote o examinará. E eis que, se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará limpo o que tem a mancha. Todo se tornou branco, limpo está. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo. A carne é imunda, lepra é. Ou tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a mancha. Limpo está. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera se sarar, e em lugar do apostema vier inchação branca ou empola branca, tirando-a vermelho ou branco, mostrar-se-á ao sacerdote. E o sacerdote examinará, e eis que se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, praga de lepra é, pelo apostema brotou. E o sacerdote, vendo-a, e eis que nela não aparece pelo branco, nem está mais funda do que a pele, mas encolhida, então o sacerdote encerrará por 7 dias. Se depois grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo. Praga é. Mas se a empola parar no seu lugar, não se estendendo, inflamação do apostema é. O sacerdote, pois, o declarará limpo, porque sinal é da queimadura. Ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado da queimadura houver empola branca, tirando-a vermelho ou branco, e o sacerdote vendo-a, e eis que o pelo na empola se tornou branco, e ela parece mais funda do que a pele, lepra é que floresceu pela queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é. Mas se o sacerdote vendo-a, e eis que nela não aparece pelo branco, nem está mais funda do que a pele, mas recolhida, então o sacerdote encerrará por 7 dias. Depois o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo. Praga é. Mas se a empola parar no seu lugar, não se estendendo, inflamação do apostema é. O sacerdote, pois, o declarará limpo, porque sinal é da queimadura. Ou quando homem ou mulher tiverem chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote, examinando a chaga,
E eis que se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino nela há, o sacerdote o declarará imundo. Tinha é, lepra da cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que se ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga ao 7º dia, e eis que se a tinha não for estendida, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha. E o sacerdote, segunda vez, encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, e eis que se a tinha não se houver estendido na pele, e ela não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote o declarará limpo, limpo está. E lavará suas vestes, e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se estender grandemente na pele, então o sacerdote o examinará, e eis que se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundo está. Mas se a tinha, a seu ver, parou, e pelo preto nela cresceu, a tinha está sã, limpo está. Portanto, o sacerdote o declarará limpo. E quando o homem ou mulher tiverem empolas brancas na pele de sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que se na pele de sua carne aparecem empolas recolhidas, brancas, bostela branca é que floresceu na pele, limpo está. E quando se pelar a cabeça do homem, calvo é, limpo está. E se lhe pelar a frente da cabeça, meio calvo é, limpo está. Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca avermelhada, lepra é, florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que se a inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca tirando-o a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente imundo. Na sua cabeça tem a sua praga. Também as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará, imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo, imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, ou em veste de lã, ou em veste de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho ou de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles, e a praga na veste ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles, aparecer verde ou vermelha, praga de lepra é, pelo que se mostrará ao sacerdote. E o sacerdote examinará a praga e encerrará a coisa que tem a praga por 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia, e eis que se a praga se houver estendido na veste, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele para qualquer obra que for feita da pele, lepra roedora é, imundo está. Porque se queimará aquela veste, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles, em que houver a praga, porque lepra roedora é, com fogo se queimará. Mas se vendo-a o sacerdote, a praga se não se estendeu na veste, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga, e o encerrará segunda vez por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga depois que for lavada, e eis que se a praga não mudou a sua aparência, nem a praga se estendeu, imundo está, com fogo o queimarás. Praga penetrante é, seja pelado em todo ou em parte. Mas se o sacerdote vir que a praga se tem recolhido depois que for lavada, então a rasgará da veste, ou da pele, ou do fio urdido, ou do fio tecido, ou de qualquer coisa de peles. E se ainda aparecer na veste, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles, lepra brotante é, com fogo queimarás aquilo em que há a praga. Mas a veste, ou fio urdido,
ou tecido, ou qualquer coisa de peles que lavares, e de que a praga se retirar, será lavada 2ª vez e será limpo. Esta é a lei da praga da lepra da veste de lã, ou de linho, ou do fio urdido, ou de tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-lo limpo ou para declará-lo imundo.